E aí, Lorival, tudo bem? Tudo beleza, Tudo Fabiano? tranquilo? Tranquilo? Tranquilo por aqui. Tudo beleza, cara. Bom, te chamei aí pra gente bater um papo aí, você que é o especialista da legalização, MEI aí, para dar uma ajuda aqui para nossa audiência aqui, nossas empreendedoras aqui. A maioria do nosso público é público feminino, né? E, e que tá aí buscando aí, né, batalhando para estar montando o seu negócio de lembrancinha, personalizado, brindes, e sempre surgem as dúvidas referentes a formalizar o MEI, o que é melhor, o que é possível, aonde eu tenho problema, onde eu não tenho, essa coisa toda, né? Então, bom, assim, só dar uma breve palhinha aí do seu trabalho e a gente começa a te perguntar umas dúvidas aqui que mais aparecem aqui no nosso negócio. Tranquilo, Fabiano. Bom, primeiramente é um enorme prazer poder estar aqui nesse bate-papo, né? Para a gente poder levar um pouco mais do conhecimento para o pessoal que tem buscado e se preocupado com essa questão de legalização. Fico muito feliz aí pelo convite e muito obrigado mesmo. E espero nesse bate-papo, né, a gente poder realmente tirar um pouco das dúvidas que os empreendedores, independente do seu porte, mesmo que você esteja começando, né, que a gente possa realmente estar solucionando algumas dúvidas que surgem no dia a dia, na caminhada, Isso. né, no momento de você movimentar uma conta, no momento que você precisa fornecer uma nota fiscal para o seu cliente. E a gente vai tentar quebrar um pouco dessas dúvidas, né, tirar um pouco dessas dúvidas dos empreendedores aí, das empreendedoras, né. Isso. Bom, Fabiano, a minha jornada na contabilidade, né, esse ano a gente está completando em torno de 20 anos de carreira aí na contabilidade e tenho trabalhado bastante nessa questão de legalização mesmo de negócios, né? Então, essa é a especialidade minha, fazer a parte de legalização e a parte também de planejamento tributário dos clientes no escritório de contabilidade, onde eu era sócio até esse ano. Então, eu optei até em estar desligando do escritório, né? Eu comecei uma linha de trabalho solo, né? Agora, nessa parte mesmo, só de fazer a consultoria para empreendedores, na parte de legalização e onde eu posso estar ajudando mesmo diretamente Aham, ali os aham. empreendedores, né? Mas na questão de internet, eu trabalhava só no escritório físico aqui na cidade, né? E só que a gente enxerga, né? A gente que é empreendedor gosta de estar ajudando o máximo possível de pessoas. Ah, E com isso eu isso. optei em estar trabalhando pela internet, com as consultorias, com os cursos que eu tenho. E com esse projeto, né, eu tenho alcançado os empreendedores do Brasil todo aí, e até alguns empreendedores que estão fora do Brasil também, mas que operam seus negócios aqui dentro do Brasil. E muito feliz aí com os trabalhos realizados, né, porque a gente vê, né, o respaldo mesmo ali, o feedback dos clientes, dos alunos, e com isso o pessoal, tipo, com uma dica, né, os alunos falam ali que conseguiram resolver a sua situação, que eles estavam fazendo totalmente errado e deles estarem ali aprendendo juntamente e a gente saber que está ajudando eles, isso é muito bom demais, é muito transformador e É, gratificante. e tem muita dúvida, né? Tem muito detalhezinho, às vezes se deixar escapar uma coisinha ou outra, pode gerar um problemão, pode gerar um probleminha, né? Então, Exatamente. E a maioria dos casos, né, ó, é como a gente fala, né, Fabiano? O governo, ele deixa o empreendedor praticamente à vontade. é, Tipo, o isso. governo, ele se preocupa, ele passa, ele tem as legislações, né, criadas leis, tanto na parte de legalização e na parte tributária, e depois o governo só vai estar cobrando do empreendedor o quê? Aquela parte que ele, tipo, que ele quer praticamente ferrar, né, o empreendedor, na verdade. A gente usando os termos aqui bem, bem É, direto mesmo, né? ele tá de Tipo, o olho na empreendedor. taxinha ali também, né? Dos R$ 45. E depois Exatamente. aí. Principalmente para quem é MEI, né? Corre muito risco, né, Fabiano? A gente tem visto aí hoje no Brasil tem milhões de empreendedores formalizados como MEI. E aí é onde entra alguns riscos, né, que a gente vai estar comentando aí nesse bate-papo, né, pelo menos para a gente orientar, né, a galera que segue você aí, a sua audiência, pelo menos para esse pessoal não cometer mais esses riscos aí, É, né, e se dá tornar realmente. uma direção aí legal para pelo menos entender mais do processo e talvez uns vão querer já começar sozinho logo e fazer a inscrição pelo portal, que não é uma coisa, né, não é tão complicado. Eu acho assim, na Exato. minha visão, mais complicado, trabalhoso é o depois. Exatamente. A parte de fazer a abertura ali, o É, CNPJ, é o que eu costumo falar nas palestras aí, nas consultorias que eu passo pro pessoal.
A questão de você ter um CNPJ, isso não te garante a legalização total. Ter o CNPJ é praticamente 10% de todo o processo, cara. Uhum. Só que a maioria dos empreendedores não tem se preocupado com o pós. Ele tira o CNPJ e às vezes tira de uma forma incompleta, né? Não tendo as demais inscrições, não fazendo os demais procedimentos que tem que ser cumprido pela legislação das pessoas jurídicas. E com isso ele tem um CNPJ que praticamente ele acha que está legalizado, né? Mas falta E muita aí coisa para se legalizar. eu acho que até eu mesmo já devo ter cometido esse erro quando eu abri o meu primeiro lá no negócio que a gente tinha aqui de lembrancinhas e tudo. E aqui é você abrir o CNPJ, como você falou, cadastrar no MEI e achar que tá tudo certo. Você começa a jogar receber dinheiro no seu CNPJ, mas você joga para sua conta pessoa física achando que tá tudo bem. Achando que é isso, né? E realmente não é, né? Então até separei aqui primeiro tema assim pra gente falar uma geral realmente do que é, né, se formalizar, né? O que é o PJ e o PF, né? Pessoa jurídica e a pessoa física, que são entidades diferentes, né? Perfeito, exatamente. Bom, o primeiro passo, Fabiano, que todo empreendedor, né, o que é ser empreendedor? É aquela pessoa que desenvolve qualquer negócio e que gera ela consiga, através das suas habilidades, dos seus talentos, gerar um rendimento, né, comercializar um produto, é o que a sua audiência tem feito, né, o pessoal que consegue ter ali a sua renda extra ou até o trabalho oficial mesmo, através daquela função que ele começa a desenvolver. E aí entra aquele perfil, né? Tem a questão, ele pode trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica para desenvolver essa atividade. Só que tem questões aí que se ele for trabalhar como pessoa física, ele tem que estar atento, conhecendo o quê? A legislação que rege a pessoa física, porque a legislação da pessoa física, ela toma uma direção, e a legislação da pessoa jurídica, que é do CNPJ, tem todas umas regras em cima dessa legislação da pessoa jurídica. Isso. Então, o empreendedor, ele não, a gente costuma falar, tipo, ele não tem obrigação de saber contabilidade, de saber a legislação, mas ele tem que saber os pilares básicos dos riscos que ele corre. Se ele trabalhar como pessoa física, quais são os passos que ele tem que cumprir com essa legislação pessoa física e quais são os passos que eles precisam cumprir com a legislação da pessoa jurídica, porque são duas legislações totalmente diferenciadas. E se ele deixa de cumprir com a legislação da pessoa física e ele acha que, por ele ter tirado um CNPJ, talvez ele está totalmente legalizado, mas ele continua recebendo o dinheiro todo na pessoa física, no seu CPF, está tudo misturado e ele está correndo um risco, né, que a gente vai comentar depois aí, de ser tributado pela pessoa física, sendo que ele já tinha um CNPJ, podia pagar uma carga tributária menor, né? Isso. Então a gente vai estar trazendo essas informações para poder todos os empreendedores ficarem aí atentos a essas questões e começarem a se legalizar mesmo de verdade, né? Que no final você acaba fazendo uma misturada, né, de dinheiro que você não... Se acontecer de a pessoa ser questionada, né? Porque também tem o ponto do empreendedor precisar fazer imposto de renda, né? Que aí depende do valor que ele receber. Exatamente. Então fica uma misturada aí que a pessoa nem sabe se está correndo risco ou não, né? Exatamente. A questão da diferença de pessoa física para pessoa jurídica geralmente os empreendedores que estão começando um negócio, principalmente trabalhando nesse nicho de lembrancinhas, eles conseguem desenvolver essa atividade como pessoa física, tá? Ela acaba sendo viável para esse empreendedor desde que os ganhos sejam até R$ 1.900. Porque quando... Mensal, né? Mensal, exatamente. E pela tabela do imposto de renda, pessoa física, que é regido pela legislação da pessoa física, todos os ganhos na pessoa física que você tem, até R$ 1.900, ele é isento do imposto de renda. Se a pessoa não tiver outra renda, né? Exatamente. Não tiver um trabalho, uma carteira assinada, não tiver nada. Exatamente. Se ela só ganhar o dinheiro das lembrancinhas, até 1.900 ela não precisa se preocupar. Isso. Se ela tiver outro trabalho, o ideal é que ela some a renda fixa dela, né, renda que ela já tem ali, a renda integral dela, com mais essa renda extra que ela vai estar levantando com as vendas dos produtos aí confeccionados de lembrancinha, né? Então, mesmo que ela ganhe R$500. Exatamente. É bom estar somando, porque já fica uma orientação para os empreendedores, aí até uma dica mesmo, né? Toda movimentação que você faz na sua conta corrente, pessoa física ou na pessoa jurídica, mesmo que você não ofereça essas informações para a Receita Federal, que é declarando através do imposto de renda,
Às vezes eu vejo muitos empreendedores, a Receita não sabe nem que eu existo porque eu não declaro meu imposto de renda. É. Mas se você já tem uma conta bancária, você movimenta a sua conta bancária acima de R$ 5.000 no semestre, que é semestral ali em 6 meses, que se você dividir daria R$ 830 mensal. Se você tem essa movimentação de R$ 5.000 semestral, os bancos, qualquer banco, ele tem obrigação de transmitir essas informações para a Receita Federal e ele não precisa nem pedir o seu consentimento, tá? Tem uma declaração Isso aí nem eu sabia, não. Tá? Tem uma declaração que o banco passa para a Receita Federal que chama DIMOF, que é Declaração de Informações, né, financeiras, né? E através dessas declarações vai o quê? Vai os dados de cada conta corrente ali, o CPF e o valor movimentado. Aí o pessoal fala, mas informações bancárias são sigilo bancário e não pode ser passado nem para a Receita Federal. Sim, o que o banco não pode fazer é abrir aquelas operações para a Receita Federal, mas mostrar o CPF e o tanto que aquele CPF movimentou, isso é obrigação do banco. O banco não pode dizer que você comprou na loja A, na loja B, que você passou o dinheiro para fulano. Isso aí é... Exatamente. Isso seria sigilo, só é quebrado com ordem judicial. Mas passar as movimentações para o banco, do banco para a Receita Federal, já é algumas informações que vai fazendo o quê? Vai ficando armazenado no computador da Receita Federal. Isso. E aí entra um critério. A Receita Federal, será que ela estaria armazenando todas essas informações simplesmente por um hobby? Simplesmente porque ela gosta de ter as informações? Com certeza não é, né? Em algum momento, a Receita Federal ela pode estar utilizando, tá? E aí entra a segunda informação já para quem trabalha tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica que não está informando totalmente suas movimentações com a Receita Federal. Quem usa cartão de crédito para fazer as compras aí dos seus produtos ou as compras gerais, também é informado para a Receita Federal. Essa movimentação que as operadoras de cartão de crédito informam para a Receita Federal, aí o valor é um pouquinho acima, né? R$5.000 mensal. Qualquer movimentação acima de R$5.000 no cartão também é informado para a Receita Federal através de uma outra declaração que chama DECRED, tá? Então, através dessas duas declarações, a Receita Federal já tem duas informações importantes das nossas vidas aí, por quê? Qualquer cidadão hoje, qualquer contribuinte aí, qualquer pessoa física, praticamente tem um cartão de crédito. É verdade. E dependendo das movimentações, acaba gerando essas informações todas para a Receita Federal. Então, a Receita Federal vai armazenando todas essas informações, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, e aí é aquele risco que a gente começa a correr, né? Tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa. Né? Se nossas informações, depois do momento de fazer a declaração do imposto de renda, ou a declaração da nossa empresa, mesmo sendo uma empresa MEI, se essas informações que a gente informa para a Receita Federal não bater com as informações que a Receita Federal já tem armazenada, o que pode acontecer? Pode ser sinalizado lá no computador da Receita Federal que o CPF tal, o CNPJ tal, está pendente de declarações. Ou seja, se for pessoa física, vai cair na malha fina da Receita Federal, vai ter que prestar informações para a Receita Federal do que aconteceu, vai ter que apresentar documentação. Se o contribuinte tiver a documentação para poder realmente apresentar e comprovar aquela situação, tranquilo, mas se esse contribuinte não tiver como comprovar essa situação, aí é onde começa a correr o risco de ser autuado, né, por sonegação fiscal e tudo mais. Aí começa um risco maior. Isso aí é Eu mesmo esse ano aí caí aí, que eu tava te contando. pelo erro dos outros, com certeza. Então, fui parar na malha fina, agora vou aí, ó. Tem que esperar aí um tempão para resolver. Exatamente. Fora dor de cabeça, né, Fabiano? Porque você vai ter que parar suas atividades praticamente, para perder um tempo aí até a Receita Federal, mesmo que no seu caso a culpa não foi sua, né? Não tem erro na sua parte, mas um erro de terceiro da empresa que é a fonte pagadora que prestou o serviço para você, com certeza não fez a declaração para a Receita Federal. E nesses casos a Receita Federal sempre vai estar notificando as duas partes, né? O pagador e quem recebeu. E aí você com certeza vai ter que perder praticamente um meio-dia, né? Porque na Receita Federal é um pouco lento, né? O serviço. Agendar, ir lá no posto, aquela coisa toda. Outra informação também, já para não esquecer mesmo, e que é muito importante para o pessoal, Fabiano, é a seguinte: a Receita Federal ela pode fiscalizar qualquer contribuinte pelo prazo retroativo de 5 anos. Ou seja, o que você está fazendo hoje, em 2015, a Receita Federal ela pode fiscalizar você até 2020, né? O que você fez lá em 2010, praticamente, a Receita Federal ainda pode fiscalizar hoje. É isso que o pessoal tem que ficar atento, né? O que está fazendo hoje, será que daqui 5 anos, como que a Receita Federal ela vai
ela vai estar na parte de tecnologia, né? O avanço com tecnológico está certeza. crescendo muito, né? E você já pensou hoje, você comete um erro e lá em 2019 a Receita Federal resolve fiscalizar o ano de 2015 e foi o ano que você mais cometeu erro. É. É um Não, negócio complica mesmo. Não é terrível. aquela coisa de, passei esse ano, ufa, tô livre. Não. Exatamente, Tem são 5 cinco, anos para 5 anos que passar, você cara. tem que passar aí durante quase uma Isso. faculdade para se formar. Você tem que torcer para cada ano ficar para É, trás, né? Então, verdade. essa é a orientação aí, pessoal, que ainda não está legalizado, que acha que está correndo um grave risco, né? Começa a se preocupar, pessoal, porque a gente vê ainda mais, né, nesse momento que o país está vivendo, esse momento de crise, né? Aumenta imposto para todos os lados, né, e tudo mais. Então, o É. governo não quer perder nada, o governo não quer perder nenhum real de O imposto. que Ele ele quer, puder fazer para exatamente. coletar dinheiro do povo, como sempre, ele vai fazer. Isso E aí. com isso, os computadores da Receita Federal acabam trabalhando até 24 horas, né? Fazendo É, hora extra para é, verdade. ver onde eles acham. E quando que você acha assim que se é que tem um ponto, né, ideal para a pessoa pensar assim, pô, agora eu tenho que formalizar? Ó, O que Fabiano, você acha assim? A tua tá. opinião? A minha orientação para os empreendedores é por duas linhas de pensamento, né? Se esse empreendedor ele trabalha, já tem um serviço registrado, uma renda oficial, o primeiro passo é ele analisar o valor dessa renda. Por quê? Se ele trabalha como pessoa física, para informar o imposto de renda, até R$ 26.000 ele está isento do imposto. A partir de R$ 26.000 recebido no ano, anual, tá? Isso. Ele já teria que apresentar a sua declaração de imposto de renda pessoa física para a Receita Federal e ele já começa a ter a incidência do imposto mediante a tabela do imposto de renda pessoa física. Uhum. Ou seja, se os ganhos desse empreendedor, ele no serviço registrado que ele tem como pessoa física, se os ganhos mensal dele for acima de R$ 4.500, a tributação já passa a ser de 27%. Então aí já começa a onerar um pouquinho, tá? Então, primeiro passo, ele tem que analisar a renda dele mensal, em qual faixa do imposto de renda que ele estaria sendo tributado, se ele é isento ou se não é isento. E a soma dele, do rendimento dele anual, se ultrapassa os R$ 26.000. Vamos supor que se ele não ultrapassar os R$ 26.000, como pessoa física, nos rendimentos dele ali, ele trabalha, ganha, sei lá, seus R$ 1.500 aí, durante o ano ele não recebe os R$ 26.000 ainda como pessoa física, dentro do imposto. E aí ele tem uma renda extra, trabalhando com lembrancinha, de mais R$ 1.000 mensal, como exemplo. Vamos supor que o total dele de rendimentos aí já chegue próximo dos R$ 30.000, tá? Então, pode ser que, como pessoa física, se ele teria que fazer as simulações na tabela do imposto de renda, né, para verificar o tanto que ele estaria recolhendo de imposto como pessoa física. Isso. Se o imposto dele ficar em uma média de sei lá, durante o ano, né, no fechamento do imposto de renda dela, uns R$ 200 mais ou menos, para quem ganhou uns R$ 30.000, vai dar em torno de uns R$ 200 anual o imposto, no fechamento da declaração. Ainda compensa ele trabalhar como pessoa física, porque ele já tem um recolhimento do INSS através do serviço oficial dele e tudo mais, né? Então compensaria ele trabalhar como pessoa física. Ele fica ali recebendo o salário, né, no emprego, na carteira, já está ali pagando o INSS todo mês. E aí no fim do ano, na hora de fazer uma declaração, vai somar ali um a mais em toda aquela receita bruta e que nem vai o valor muito que ele pode reflexo, pedir, né, durante os 12 meses vai dar ali em torno de R$ 25 mensal, né? Agora, se esse empreendedor ele tem uma renda já, vamos supor, de R$ 2.000, R$ 3.000 ali mensal registrado, ou até mais, tem empreendedores que eles trabalham pela internet, tem a sua segunda função, a sua segunda atividade como empreendedor, e tem um salário maior já, uns R$ 4.000 mais ou menos. Então, pode ser que aí começa a pesar um pouco no imposto de renda. E o que ele mesmo é o planejamento dele, fazer o levantamento dos ganhos dele que ele está tendo no momento, como pessoa física, e já enxergar os ganhos que ele está tendo pela internet ali, pelos projetos dele de lembrancinha, de qual que é essa renda somada, tá? Tem já uma função principal. Então, se esse valor estiver pesando no bolso dele, já compensaria ele estar partindo para um CNPJ, para fazer a abertura de uma empresa. Lembrando que o pessoal que trabalha registrado, se forem optar em estar abrindo uma empresa MEI, o recolhimento do INSS, que ele vai ter um recolhimento dos encargos mensal, né, é só R$ 44 mensal. Tá? O valor é pequeno e ele pode faturar ali até R$ 60.000 no ano, desde que o ano seja fechado, ou parcial, né, se o ano estiver em curso. Vamos supor que ele abre a empresa agora em setembro, né, então ele vai ter o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses até o final do ano,
ele vai pegar os 4 meses aí multiplicado por 5 mil, e o limite dele de faturamento até dezembro é de 20 mil reais, tá? Só que nesse caso, ele tem que ficar atento ao seguinte: se ele for demitido da empresa e ele tiver um CNPJ, automaticamente ele perde o direito do seguro-desemprego, tá? Então é uma informação importante. Aquele empreendedor que trabalha com carteira registrada e que pretende abrir uma empresa MEI tem que analisar se o seguro-desemprego faria ou não diferença em caso de uma demissão, tá? Porque tem empreendedores que fazem a abertura do CNPJ MEI e não sabem dessa informação, e depois, no momento que às vezes ocorre uma demissão na empresa, ele conta com aquele seguro-desemprego, ele vai dar entrada no seu seguro esperando receber ali as 4 parcelas do seguro-desemprego, né? E às vezes não recebe. E a gente sabe, dependendo, às vezes é um pai de família, às vezes faz falta esse valorzinho ali que ele contava com aquele valor, ele fez todo um planejamento em cima, tá? Então, o pessoal que trabalha com carteira registrada pensa antes na questão de formalizar como MEI, né? Para você não correr esse risco de, depois, no caso de uma demissão, ficar sem a parcela do seguro-desemprego, tá? Se você optar, não, eu trabalho registrado, mas independente, eu não quero, não estou pensando nisso, se acontecer uma demissão e tudo mais, eu estou preparado para esse momento, eu quero ter um CNPJ, aí o primeiro passo realmente seria ele partir com o CNPJ MEI, né? Se ele tiver um faturamento no máximo até 5 mil reais mensal ou dentro do limite, né? Porque pelo menos ele não teria uma carga tributária alta, tá? Dentro do MEI, é igual a gente falou, 44 reais mensal, ele já resolve a situação dele, desde que ele cumpra todos os outros procedimentos. Vai ter em termos da empresa dele, o custo que ele tem com imposto são os 45 reais ali. Né? Sendo uma empresa MEI. A PJ ali só tem esse custo em termos de imposto, né? Isso, se ele fizer a abertura de uma empresa MEI, tá? E ele tem, depois, dependendo do empreendedor, se ele já tiver uma renda acima dos 5 mil reais mensal, aí ele já não poderia estar trabalhando como uma empresa MEI, ele teria que partir para outro tipo de empresa, que é a microempresa, optante pelo Simples Nacional. Aí ele não vai poder fazer abertura pela internet, ele vai ter um custo de abertura aproximadamente de uns R$ 1.000, R$ 1.500, dependendo da região, né? Depende muito da região, da cidade, do contador que ele vai estar contratando. Ele vai precisar pagar um contador mensal, e que vai variar também a mensalidade, mas um valor mais ou menos seria uns 300, 350 reais. E ele vai ter a carga tributária, aí já não é mais os 44 reais, ele vai ter uma carga tributária em cima do faturamento dele mensal de 6%, ou se for só comércio, né, de produtos, 4,5%, né, 4,5%. Então já muda um pouquinho, né? Aumenta um pouco a carga tributária, né, Fabiano? Então. Verdade. Também está aumentando o teu faturamento, né? Então exatamente. É uma coisa boa. Você tem que mudar de empresa porque o negócio está bem. Exatamente, é um caminho bom, né? Então, assim, a regra geral para os empreendedores é que eles façam o primeiro passo, eles façam o planejamento. O planejamento que eu falo não é nada assim complicado, é anotar mesmo no papel. Mês de janeiro, quanto que eu faturei, mês de fevereiro, qual foi a renda. Numa planilha de Excel ou num papelzinho simples, num caderno, ele ter o controle de quanto que ele faturou, de quanto que entrou de movimentação na sua conta. E se ele já tem um CNPJ, né, o quanto que ele emitiu de nota daquela empresa, tá? E ele controlando isso, porque daí ele vai ter essas informações e fica mais fácil dele analisar. Se o faturamento passou ali já da questão do faturamento do MEI, automaticamente ele precisa partir para um segundo tipo de empresa, que é a empresa a ME. Se ele estiver dentro do limite, ele pode manter como empresa MEI, né? E se ele tiver ali até uns R$ 1.900, tem empreendedores que trabalham só com o projeto mesmo, de lembrancinhas e tudo mais, né? E às vezes a renda dele, que ele tem com essa renda, é a renda única. Tipo, vamos supor, se ficar até uns R$ 2.000, R$ 2.200, pode ser que compense ele trabalhar como pessoa física ainda, porque o imposto que ele vai pagar é em torno de uns R$ 20 mensal, tá? Ele tem que fazer uma análise mesmo correta, ele fazer um levantamento dessas informações, de quanto que se está variando muito o rendimento dele mensal, para ele poder ter essa certeza de qual passo que ele vai estar dando adiante, né? Ou continua como pessoa física, ou abre uma empresa MEI, ou abre uma empresa de um nível maior.